Fala aí, galera, beleza? Então, vamos lá, gente. Teve um amigo nosso aí, o nosso querido Tarzan da EA. Agora não, agora é Tarzan da AFA, né? Agora é Tarzan da AFA. Brabo! Ele pediu ajuda aí pra gente em relação a uma questãozinha de calorimetria que fala aí sobre trocas de calor, né? Fala sobre trocas de calor. Legal. Tem algumas técnicas para fazer esse tipo de questão. Tem algumas formas de você fazer isso. Só que eu gosto muito de usar um método que a gente constrói uma tabela. E nessa tabela você tem todas as informações ali, as informações que ele vai te dando no texto. Você tem todas as informações ali. E com essas informações, irmão, tu resolve tudo. Resolve tudo. Molezinha. Fica fácil, fácil. Só a gente aprender a construir essa tabela. Aprendeu a construir, acabou, tá? Só um detalhe, gente, novidade. No meu Instagram tem lá um linkzinho de um Linktree. Você entrando lá nesse Linktree tem um link para um grupo do Telegram, tá? Eu acabei de criar o link, acabei de criar o grupo, só tem eu lá no grupo. Então, você entra lá, você consegue tirar dúvida comigo, compartilhar a sua dúvida, inclusive chamar um amigo para vocês estudarem juntos, compartilhar a dúvida com outras pessoas, trocar ideia, inclusive você ajuda outras pessoas vão conseguir te ajudar, não só eu, então você pode ter a resposta muito mais rápida, beleza? Então entra lá, se você achar válido, beleza? Vamos para a questão, vamos lá, gente. Olha só, a questão é essa que está em cima, né, que diz o seguinte, ó: em um dia muito quente, em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius, Sr. Aldemir pegou um copo com volume de 194 centímetros cúbicos de suco à temperatura ambiente e mergulhou nele 2 cubos de gelo de massa 15 gramas cada. O gelo estava a menos 4 graus Celsius e fundiu-se por completo. Supondo que o suco tem o mesmo calor específico e densidade que a água e que a troca de calor ocorra somente entre o gelo e o suco, qual a temperatura final do suco do Sr. Aldemir? E aí ele pede para você assinalar a resposta correta. Bom, vamos lá. Vamos ver até onde isso chega. Porque olha só, quando a gente fala de trocas de calor, acontecem que existem 2 calores, né, na física, não é isso? Você conhece que existe o calor sensível e o calor latente, não é isso? Bom, o calor sensível é aquele famoso Q macete. Lembra do Q macete? E o calor latente é o tal do Q mole, né? Q mole. Legal. Então você tem esses 2 tipos de calor: sensível, envolvendo mudanças de temperatura, e o latente, envolvendo mudança de fase. Percebe que aqui você tem o gelo derretendo. Então você também vai ter influência do calor latente. E aí é onde surge o problema. Porque tem muita gente que esquece. Na hora de colocar direto numa equação, esquece. E fazendo pela tabela, não tem como você esquecer. É só você anotar tudo na tabela. A tabela vai te dar a resposta. Claro que você vai ter que fazer uma continha, mas a tabela te dá a resposta. Quer ver? Como é que a gente monta essa tabela? Essa tabela ela vai ter 5 colunas. 5 colunas. Vamos lá. Primeira coluna é a coluna onde você vai colocar a substância. Água, suco, gelo, né? É a substância que está sofrendo a mudança aí, tá? Essa é a primeira coluna. A segunda coluna você vai colocar a massa do objeto, dessa substância, né? Colocar a massa. Terceira coluna, o calor específico. Você vai colocar aí o calor específico dessa substância. Quarta coluna, a temperatura final dessa substância. E a última coluna, a temperatura inicial. Aí alguém pode perguntar assim: poxa, Glauco, tá, eu acho que eu já estou entendendo o macete aí, porque MC, final menos inicial, é o ΔT. Isso. Mas cadê o L? O L, gente, entraria no lugar do C e ΔT.
toda essa partezinha aqui, ó, porque ó, ml, tá vendo? ml seria aqui só o L, né? Seria na mesma posição, podemos dizer assim. Então, quando eu tenho calor latente, eu vou substituir todos esses três caras aqui, ó, eles vão virar só o L. Legal? Então, quando tiver, a gente substitui, deixa eu botar aqui assim, ó. Quando tiver, esses três caras vão virar L. Legal? E Glauco, me explica melhor esse negócio aí. Vamos lá, vamos fazer essa questão utilizando o método da tabela. Você vai ver que é muito fácil. Olha só. Primeira substância é o próprio suco. O suco, qual é a massa dele? O que você tem é 194 centímetros cúbicos. Mas se liga, você tem que o suco tem a mesma densidade da água. E se você lembrar, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, pô, peraí, se é 1 grama por centímetro cúbico, então se são 194 centímetros cúbicos, são 194 gramas. Pronto, já sei a massa. 194. O calor específico é igual ao da água, 1. Embora ele tenha te dado ali, é sempre bom você ter isso de cabeça, tá? A temperatura final do suco eu não sei, porque é isso que ele quer saber. Mas afinal eu sei, é 30. 30 da onde? Ele fala que o suco está a temperatura ambiente, e o ambiente está a 30 graus Celsius. Ele fala lá no texto. Lê de novo o texto lá, dá uma olhadinha no texto, que você vai ver exatamente isso escrito. Fechou? Acabou. Essa é a primeira parte da tabela. Vamos para a próxima substância. Próxima substância vai ser o gelo. O gelo são duas pedras de 15, dando um total de 30. Então são 30 gramas de gelo. O calor específico do gelo está escrito aqui, ó. Calor específico do gelo, 0,5. A temperatura final do gelo vai ser 0 e a inicial menos 4. Ué, Glauco, por quê? Ele entra no seu sistema menos 4. E como ele vai derreter completamente, o gelo derrete a 0. Então ele vai precisar subir a temperatura de menos 4 para 0, para aí sim começar a derreter. Legal? Então primeiro a temperatura sobe. Então de menos 4 para 0. Pronto. Completei mais uma parte da tabela. Vamos seguindo. E assim você vai completando a tabela inteira. Olha, depois desse gelo chegando a 0, ele vai derreter. Então o gelo, ele vai virar água, né? Então vou botar aqui gelo-água, que seria essa transição de um para o outro. Legal? Seria essa transição de gelo para água. Quem faz essa transição é o gelo. Então são 30 gramas. Pô, mas aqui é transição, né? Se aqui é transição, é calor latente. Isso aqui é calor latente. Se isso aqui é calor latente, eu tenho L. Vou apagar aqui essa linhazinha, ó. Olha só. A gente apaga a linhazinha e coloca aqui só o calor latente, que são 80. Está escrito aqui, ó. Calor latente de fusão do gelo. Depois que esse gelo derreter completamente e virar só água, essa porçãozinha de água que veio do gelo vai se misturar com o suco e vai acabar esquentando um pouquinho, né? Resfriando o suco. Então, essa porção de água, que ainda são os mesmos 30 gramas, tem calor específico de 1, uma temperatura final que eu não conheço, porque você vai se misturar com o suco, que eu não sei qual é a temperatura final, porém eu sei que a inicial é 0. Pronto, acabou. Construí toda a minha tabela. Tá, Glauco, mas aí, perguntinha simples. O que eu faço com essa tabela agora, depois de montada? Pronto, você já tem as fórmulas prontas, gente. Você já tem todas as fórmulas prontas. É só você chegar e aplicar. Aqui, ó. MC delta T, ó. Opa, peraí que com a borracha não dá, né?
MC delta T é o calor sensível. MC delta T, calor sensível do gelo. ML, calor latente de fusão, de fusão mesmo, é fusão mesmo. Porque ele está derretendo, né? Não está solidificando, ele está derretendo. E MC delta T da água que veio do gelo. Você tem toda a fórmula ali pronta. Tudo prontinho. É só você aplicar. Vamos lá. Olha só como é que fica muito simples. Primeiro ali, ó. 194 vezes 1 vezes x menos 30. Mais. Lembra que a gente soma todos os calores e no final tem que dar zero, né? Porque afinal de contas não sobra calor em lugar nenhum. O próximo, 30 vezes 0,5 vezes... De menos 4 para 0, né? Você não precisa fazer 4 menos 4. Você faz isso de cabeça. 4 menos 4, menos com menos vai dar mais, fica 4 mais 4, 0 mais 4, perdão. Isso vai dar 4 direto. Não precisa botar no parênteses. Se você quiser, sem problema nenhum. Mas dá pra gente agilizar um pouquinho. Mais 30 vezes 80. Mais 30 vezes 1 vezes x menos 0. X menos 0 é x. E isso tem que dar 0. Pronto. Resolve essa equação que você mata a questão. Vamos lá. Fazendo a distributiva, 194 vezes 1 é 194 mesmo, né? Vezes x, isso vai dar 194x. Menos 194 vezes 30, vamos lá, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 9, 27, com 1, 28, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5, né? Mais o 0 lá do 30, certo? Mais, ó, 0,5 vezes 4 vai dar 2, vezes 30, 60. Mais 30 vezes 80, 3 vezes 8, 24, 1 zero do 30, 1 zero do 80. Mais 30x. Isso é igual a 0. Pronto. Letra para um lado, número para o outro. 194x mais 30, isso vai dar 224, né? 224x. Isso vai ser igual a todo o resto para o outro lado. Vai ficar aqui, ó, menos 5.820 mais 2.460, né? Deixa eu pegar aqui minha Calculex, minha calculadorazinha. Isso aqui vai dar, então, só para ajudar a gente aqui, isso aqui vai dar 5.820 menos 2.460. Isso vai dar 33. Opa! 3.360. Logo, x vai ser 3.360 dividido por 224. Isso aqui vai dar... Vamos lá, deixa eu fazer aqui na calculadora. Dividido por 224. Isso vai dar exatamente 15 graus Celsius. Exatamente, letra D de dado. Fechou? Legal? Então, gente, é simples assim. No método da tabela, você completa a tabela e depois é só aplicar os calores de cada um deles. Claro, eu posso botar ali calor sensível do suco, calor do gelo, calor latente do gelo, calor sensível da água que veio do gelo. Pode colocar só os Qs e depois aplicar as fórmulas direto? Pode, sem problema nenhum. Por que eu não gosto muito dessa técnica? Porque você fica sem saber da onde veio o quê. E às vezes isso confunde. Ah, qual é a temperatura final disso? Qual é a temperatura inicial daquilo? Então, pode ser que ocorra alguma falha desse tipo. Pela tabela, não tem erro. Você monta a tabela e a tabela já está te dando todas as contas prontas. Beleza?
Show de bola? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo que a gente resolve isso rapidinho, molezinha. Ó, meu Insta ali no cantinho. Não deixa de entrar em contato comigo se for o caso. Valeu? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!